gente fala de Corvette, a primeira imagem que vem na cabeça é aquele cupê americano com cara de muscle car, mas com alma de esportivo de verdade. E quando a Chevrolet lançou o Corvette C6, lá em meados dos anos 2000, a ideia era exatamente essa: entregar um carro moderno, agressivo, rápido e finalmente capaz de enfrentar os esportivos europeus de igual para igual. E olha, ele realmente tinha muito para isso. Só que junto com toda essa evolução, surgiu um problema nada comum, que rendeu até manchete em jornal e vídeo viral na internet. Um defeito que qualquer dono de supercar o teme: o carro literalmente levantava voo. Mas antes de entrar nessa história maluca, vamos falar do C6 em si, porque ele merece. O Corvette C6 foi um salto gigantesco comparado ao C5. O design mudou bastante, abandonando aqueles faróis escamoteáveis que eram icônicos, mas já estavam totalmente fora de época. A dianteira ficou mais afiada, a traseira ganhou mais personalidade e o carro como um todo parecia finalmente pronto para o século XXI. Era mais baixo, mais largo, mais agressivo e bem mais refinado aerodinamicamente. Pelo menos no papel. No coração do carro estava o famoso V8 LS2 de 6 litros, entregando por volta de 400 cavalos. Mais pra frente vieram outras versões, como o LS3, claro, o lendário Z06 com seu motor 7 litros aspirado, um absurdo de performance. O Corvette C6 acelerava forte, tinha números muito competitivos e trazia aquele estilo americano de esportivo puro, sem frescura e sem querer ser europeu demais. Era um carro que gritava potência, liberdade e personalidade. Só que aí vem o detalhe curioso. Toda essa busca por modernidade trouxe uma aerodinâmica tão sensível que, em determinadas situações, o carro simplesmente perdia a pressão aerodinâmica no eixo dianteiro. E quando você tem um esportivo com mais de 400 cavalos, carroceria leve e velocidade final facilmente acima dos 250 por hora, perder pressão na frente significa que as rodas dianteiras começam a flutuar. E quando flutuam, você perde aderência. E quando você perde aderência, você perde direção. E quando você perde direção, aí meu amigo, o carro vira passageiro. O caso mais famoso dessa falha aconteceu na Alemanha, numa estrada sem limite de velocidade. O vídeo viral mostrava um Corvette acelerando forte, tudo indo bem, até que de repente a frente do carro simplesmente sobe. Parece até fake, mas não é. O fluxo de ar passou por debaixo do carro de um jeito tão agressivo que levantou o eixo dianteiro, como se o carro estivesse tentando decolar. Poucos segundos depois, o Corvette perde completamente o controle, sai da pista e se destrói. Milagrosamente o motorista sobreviveu, mas a história virou um grande alerta para donos do C6 no mundo inteiro. E é aí que entra a parte mais técnica. O problema não era exatamente que o carro tinha uma aerodinâmica ruim, mas sim que era muito voltada para eficiência e velocidade final, deixando o eixo dianteiro mais leve do que deveria em altas velocidades. Isso era resultado da combinação do para-choque dianteiro, do ângulo do capô, do desenho do assoalho e até da posição do radiador. Tudo isso fazia com que, acima de uma certa velocidade, o ar começasse a produzir sustentação na frente em vez de pressão. Um erro pequeno no cálculo, mas com consequências gigantes. Além disso, muitos donos trocavam peças, colocavam spoilers baratos, mudavam a altura da suspensão ou removiam pequenas partes que pareciam só estéticas, mas que na verdade tinham função aerodinâmica. E qualquer modificação fazia o carro ficar ainda mais vulnerável ao efeito de levantar a frente. Então não demorou para surgir a fama de que o Corvette C6 podia literalmente decolar. Era claro que isso não acontecia o tempo todo, nem era comum no carro de fábrica, mas bastava um vídeo assim para arranhar a reputação de qualquer modelo. A Chevrolet depois ajustou muitas coisas nas versões seguintes. Adicionou elementos aerodinâmicos discretos, reforçou a estabilidade em alta velocidade e trabalhou melhor a distribuição de pressão no carro. O Z06, por exemplo, já tinha um pacote bem mais estável. No fim das contas, o C6 evoluiu, e hoje ele é lembrado mais por suas qualidades do que por esse erro bizarro. Mas a história ficou. E virou uma daquelas curiosidades que mostram que mesmo marcas gigantes podem cometer deslizes, especialmente quando você está trabalhando com carros tão rápidos. O engraçado é que, apesar desse problema, o Corvette C6 segue como um dos modelos mais amados da linha. Ele tem aquele charme de carro americano que quer bater de frente com Porsche, Ferrari e companhia, mas sem perder a identidade. É bruto, é veloz, tem um V8 honesto e entrega muita diversão por um preço bem mais baixo do que os esportivos europeus. Só que junto com toda essa emoção, veio essa lenda urbana da aerodinâmica explosiva, que até hoje rende discussão nos fóruns automotivos. E sinceramente,
Esse tipo de história só deixa o carro ainda mais interessante, porque mostra como engenharia automotiva é um jogo delicado. Um pequeno ajuste de angulação, um detalhe no para-choque, um cálculo errado no túnel de vento e pronto. Você tem um esportivo que, em vez de colar no chão, quer virar avião. E isso prova que um carro não é só motor e potência. É equilíbrio. É matemática pura misturada com adrenalina. E quando uma fórmula dessa dá errado, a internet nunca perdoa. No final das contas, o Corvette C6 é um daqueles carros que marcam época. Um clássico moderno que trouxe evolução, potência e polêmica na mesma medida. E mesmo com seus defeitos, continua sendo um dos modelos mais divertidos e icônicos já feitos pela Chevrolet. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre história, a tecnologia e as curiosidades do mundo automotivo, já segue o canal Velocidade Oculta para não perder os próximos vídeos. Aqui, a paixão por carros vai muito além do volante.